Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação, lembrando que não custa nada e não demora 10 segundos para fazer isso. E o trecho que vamos analisar hoje vai de Gênesis capítulo 49, versículo 29 e seguiremos até Gênesis capítulo 50, versículo 14. E Jacó, aproveitando que os seus 12 filhos ainda estavam reunidos, porque eles acabaram de ser abençoados por ele, Jacó aproveita isso e lhes faz um pedido, dizendo o seguinte: eu já estou perto, da minha morte e eu quero ser sepultado junto com os meus antepassados lá na caverna do campo de Maquipela, lá em Canaã, na caverna que o meu avô Abraão comprou de um homem de nacionalidade hitita. Lá já estão enterrados o meu próprio avô Abraão, a esposa dele Sara, lá também estão enterrados os meus pais Isaque e Rebeca, e também foi lá que eu enterrei a minha esposa Lia. Raquel, apesar de ser a esposa preferida de Jacó, ela não foi enterrada em Maquipela, Nós já contamos isso em episódios anteriores, Mas vamos aproveitar para fazer uma releitura, uma lembrança deste momento, porque a morte de Raquel acaba muitas vezes passando despercebida, tá? Então, na ocasião, Jacó, junto dos seus familiares, estava morando em Siquém, aquela mesma cidade que a filha dele, Diná, foi abusada. E os irmãos dela, o Simeão e Levi, movidos pela raiva, movidos pela vingança, eles mataram vários homens, de forma covarde, vários homens inocentes, aproveitando que eles estavam desprevenidos e vulneráveis por causa da cirurgia. Jacó repreendeu os seus filhos, Simeão e Levi, e ficou com medo que os povos vizinhos, pensassem que os hebreus eram perigosos, pensando que os hebreus fossem um povo violento, e assim ele ficou com medo de uma possível vingança, de uma possível retaliação por parte desses outros povos. Deus, percebendo que Jacó estava com medo, percebendo a aflição de Jacó, Deus se comunica com ele e pede para que ele saia de Siquém e se dirija e que viaje para Betel. E Jacó assim o faz, Sendo um homem temente a Deus, ele ia fazer, obviamente, o que Deus estava lhe pedindo. Acontece que Raquel, naquela ocasião, ela estava grávida de Benjamim, e ela acabou entrando em trabalho de parto durante o caminho, durante a viagem, e infelizmente ela veio a falecer enquanto dava à luz ao seu filho caçula, tá? Como Jacó e toda a sua tribo ainda tinham uma viagem muito longa a ser percorrida, uma distância muito longa a ser percorrida, ele não teve, e não havia como preservar o corpo da sua esposa, ele não teve outra opção a não ser enterrá-la no local em que ela morreu, e assim Raquel acabou sendo enterrada em Belém e não no campo de Maquipela. E assim que Jacó deu essas instruções aos seus 12 filhos, ele se deita e, com a idade de 147 anos, o patriarca vem a falecer no Egito. José se joga sobre o seu pai, começa a chorar e cobre o seu corpo de beijos. E passado essa comoção inicial, José, como ele era uma pessoa importante, tinha um cargo importante no Egito, ele era o primeiro-ministro, ele obviamente tinha várias pessoas, vários funcionários
à sua disposição, incluindo médicos, tá? E eu vou frisar bem aqui o termo, né, a palavra médicos. E José pede para que esses médicos embalsamassem o corpo de seu pai, já que José teria que fazer uma viagem muito longa, né, do Egito até Canaã e de Canaã de volta para o Egito, tá? E essa viagem de ida e volta dava um total de 1.300 quilômetros. Então, por ser uma viagem muito longa, o corpo de Jacó tinha que ser preservado, tinha que ser embalsamado, tá? Mas observem o fato de que José chamou médicos para fazer esse procedimento. Isso porque os faraós também eram embalsamados, assim como muitas outras pessoas importantes no Egito. Porém, o embalsamamento de um faraó era realizado por sacerdotes, e todo esse processo de embalsamamento do faraó era acompanhado por rituais religiosos pagãos. E é claro que nem José e nem Jacó queriam que isso acontecesse, né? Eles eram judeus e queria que o enterro e todo o procedimento funerário fosse realizado conforme a lei judaica. E como o corpo de Jacó tinha que ser preservado, José então chama médicos que faria todo o processo, porém sem todo aquele ritual pagão acompanhando. O processo de embalsamamento durava no Egito cerca de 40 dias, tá? Todo esse processo variava dependendo de país para país, dependendo de região para região. No caso do Egito, esse processo levava cerca de 40 dias. Após 40 dias, o corpo então era entregue para a família, então vinha um período de lamentação, e esse período de lamentação durava 30 dias, tá? Então assim, somando os 40 dias para o embalsamamento, mais os 30 dias de lamentação, nós chegamos ao total de 70 dias que são mencionados no versículo 3 do capítulo 50, que diz que os egípcios choraram sua morte por 70 dias. Só a título de comparação, o luto, né, o período de luto de um faraó era de 72 dias, tá? E o de Jacó, o período de luto a Jacó foi de 70, ou seja, próximo, muito parecido com um tempo de luto, né, que era destinado a um faraó. E isso mostra que Jacó, durante os 17 anos que ele morou no Egito, ele acabou ganhando, né, muito respeito e muita admiração, não só dos seus familiares, como dos próprios egípcios. Passados os 70 dias de luto, José se dirige à corte do faraó, e observem bem que ele não se dirigiu diretamente ao faraó, e sim à sua corte, pedindo a seguinte ajuda: eu conto com a bondade de vocês, digam ao faraó por mim que eu, José, prometi enterrar o meu pai lá em Canaã, e que por isso eu peço através de vocês a permissão dele para eu me ausentar por alguns dias para cumprir a minha promessa. José ocupava um cargo importante no Egito, né? Ele era primeiro-ministro, todos já sabem disso, e é claro, ele não podia simplesmente abandonar de um dia para o outro o seu cargo, se ausentar por um período sem pedir o consentimento e sem avisar ao faraó. Entretanto, né, por que José fez isso indiretamente, né? Por que ele pediu essa autorização através da corte e não falou diretamente com o faraó, tá? Durante o período, né, de lamentação, durante aqueles 70 dias de luto, José, ele não podia ou ele não queria se aproximar do faraó, tá bom? Ele usava, né, por causa do luto, da perda do pai, ele estava usando roupas de luto, né? Ele provavelmente, né, não tinha se cuidado, né, tinha deixado sua higiene de lado, não fez
fez a barba, provavelmente seus cabelos estavam desalinhados, ele trazia em seu semblante, em sua fisionomia, sinais de choro, de grande tristeza, e por isso então ele fez esse pedido não diretamente ao faraó, e sim através da corte. O faraó gostava muito de José e inclusive o tinha como uma figura paterna, então ele tranquilamente permitiu que José se ausentasse por alguns dias para cumprir a promessa que ele havia feito ao seu pai. Com a permissão dada, pelo faraó, José então parte para Canaã para sepultar o seu pai. Ele foi acompanhado dos seus irmãos, dos seus familiares mais próximos, os familiares mais próximos de Jacó também resolveram fazer o cortejo, fazer essa viagem longa e cansativa, principalmente para os padrões da época. E o que foi mais curioso e mais admirável é que os conselheiros e autoridades da corte do faraó também decidiram participar do cortejo, tá? Inclusive várias autoridades de todo o Egito também participaram. Então a comitiva foi bastante grande e não era só composta por hebreus, mas também por egípcios, tá? Havia inclusive carruagens, havia também cavaleiros, tá? Só ficando para trás as crianças, e os rebanhos de Jacó. Isso novamente mostra que nos 17 anos em que ele morou no Egito, ele ganhou grande respeito e grande admiração por parte dos egípcios. E quando eles chegaram à margem oriental, à margem leste do Rio Jordão, José decidiu fazer uma pausa e guardar 7 dias de pranto naquele local. Os cananeus que moravam nas proximidades ouviram ao longo desses 7 dias um lamento alto, um lamento cheio de amargura, e por isso eles o chamaram aquele local de Abel Misraim, que significa lamentação dos egípcios. Passados os 7 dias de pranto, José e os seus irmãos então chegaram até a caverna de Maquipela, e neste momento, muito provavelmente, apenas as pessoas mais íntimas e as pessoas mais chegadas a Jacó que entraram na caverna e o sepultaram junto de seus antepassados, conforme ele havia pedido, conforme ele havia instruído os seus filhos. E após enterrar o seu pai, José então retorna ao Egito, acompanhado dos seus irmãos e acompanhado de toda aquela comitiva, tá? E, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.